venha viver para Águeda. Nós encontramos a sua casa de sonho. Boa noite. Esta semana retomamos a Tribuna Soberana em moldes diferentes do habitual. O estado de emergência e o confinamento em que estamos mergulhados obrigam-nos a substituir a conversa em estúdio por um contacto através da aplicação Zoom. Dr. Gil Nadais, boa noite. Julgamos que tenha tido boas festas e boas entradas. Após esta paragem de mês e meio, que nota inicial é que nos traz? Boa noite, Jorge Costa, boa noite, Paulo, e boa noite a todos aqueles que nos veem e ouvem. Pois, em primeiro lugar, eu queria desejar e faço votos para que tenham tido um bom Natal. E, se possível, que tivessem confinado todos para não ajudar à pandemia que nos está a assolar. Espero, no entanto, que estejam todos de boa saúde e aqueles que não estão, que se recuperem rapidamente. Nota inicial que queria fazer aqui assim, deixar no início, é que tem a ver com o Hospital de Aveiro e com uma recente reunião que houve entre o Presidente da Câmara, a Ministra para a Coesão Territorial e a Presidente da CCDR por causa de apoios, portanto, para o Hospital de Aveiro. E devo dizer que estranho que o Sr. Presidente da Câmara de Águeda não tenha sido chamado a participar nessa reunião. E isto, ou que se tenha disposto a participar nela, até porque foi público que ela se iria realizar. Porque o Hospital de Aveiro não é só de Aveiro. Está integrado num centro hospitalar e que diz respeito a toda uma região e vai dar cuidados de saúde a toda uma região. E, portanto, aquilo que se entende e a forma como entendo que deve ser construída uma região é em solidariedade e na partilha das responsabilidades pela criação de algo melhor do que cada um por si. Não foi isto que observamos e, se bem conheço em especial um dos intervenientes, pouco iremos saber, e tratou daquilo que entendeu que era o mais correto para a sua área. A região, não sei se terá sido assim tão bem tratada, não é? Embora as outras duas intervenientes eu considero que têm uma visão mais alargada e zelam por esses interesses. No entanto, acho que é uma lacuna e que a Águeda não deveria afastar-se desta discussão, porque o Hospital de Aveiro, aquilo que se fala, é que algumas das competências que estão em Águeda neste momento, como seja a cirurgia de ambulatório, que irá para Aveiro. Ora, a questão que se põe é o que é que irá ficar no Hospital de Águeda. Será que é entendimento das tutelas que o Hospital de Águeda é só para ficar com urgência? O que é que vai ser o futuro? E são estas questões que nos devem preocupar. Nós, obviamente, temos de gerir o presente com olhos postos no futuro. E é isso que eu estou aqui a alertar e que, na minha perspectiva, deveria ter acontecido, e porque acompanhar os problemas da região deve ser um objetivo de cada autarca. Bem, Dr. Paulo Matos, boa noite. Esperamos também que tenha entrado da melhor forma possível no ano de 2021. Qual é a nota inicial que nos traz? Boa noite, Jorge. Boa noite, Gil. Boa noite às pessoas que têm a paciência de acompanhar estas nossas conversas. Eu, como nota inicial, acompanho o Gil nesta questão do hospital e integrada no tema mais vasto da saúde em Águeda. Não nos podemos esquecer do boicote da população às eleições em Blasaima, na freguesia de Blasaima, Castanheira e Agadão. Justa, uma luta justa, mas também só acontece porque há promessas não cumpridas, não só da parte do Presidente da Câmara, que
prometeu que numa semana aquela questão do médico em falta seria resolvida, como da parte dos responsáveis da saúde locais e regionais. Há muito tempo que estas questões vão sendo debatidas, mas tem-se feito pouco. Também se compreende que os tempos de pandemia justificam esta falta de resolução de problemas concretos das pessoas, mas isto é um assunto demasiado importante para ser deixado ao acaso e à mercê das circunstâncias. Portanto, exige-se uma intervenção forte do poder local, quer na defesa do seu hospital, quer na definição de uma política de saúde para a Águeda. É preciso que nós não sigamos o mau exemplo que tem sido seguido no país de andar sempre a correr atrás do prejuízo. Quer dizer, o planeamento deve ser feito com antecipação, devemos saber o que é que queremos e estar na primeira linha do combate por saber o que é que querem fazer do nosso hospital, não é? Num país onde, em tempo de pandemia, só ouço falar em hospitais de campanha pontuais, em Lisboa, no Algarve, não vejo, e hospital militar agora, os hospitais militares utilizados, mas tudo em cima do joelho, e este é um tema que, obviamente, está em cima da mesa, há um certo receio das pessoas em abordarem estas questões, mas a verdade é que quem sofre verdadeiramente com a falta de planeamento também nesta área da saúde são as populações que ou não têm médicos ou não têm infraestruturas de saúde à altura, não foram cuidadas as linhas programáticas de uma política de planeamento da saúde para não termos as ambulâncias à porta dos hospitais, para não termos doentes a serem transferidos, como ontem, do Hospital Amadora Sintra, por bloqueio com dificuldades no oxigênio. Enfim, há um conjunto de matérias que, em Portugal, porque se trata da saúde, parece que se tem medo em discutir. E eu acho que é uma matéria de grande responsabilidade e uma área importante para os poderes locais também assumirem um combate. E acompanho, sim senhora, a questão do nosso hospital, que aliás é sempre uma guerra antiga. Nós vamos perdendo essa tal capacidade de influenciar o que quer que seja. Marcamos reuniões, projetamos, enviamos cartas aos ministros e é nesse pé que nós nos encontramos em Águeda, sobretudo na área da saúde. Disse-se, mas quem critica deve apresentar alternativas, as pessoas não podem criticar porque estamos em pandemia e toda a gente está a fazer o que é possível para resolver os problemas. Dito isso, que é verdade, que as pessoas fazem tudo o que é possível, não podem andar sistematicamente a prometer coisas às pessoas, porque os políticos têm que ser cada vez mais responsáveis e não têm sido, coisas que depois não se concretizam, como essa de resolver o problema do Alzheimer numa semana, não é? Se calhar, provavelmente iremos abordar esse assunto, se de facto o Presidente da Câmara depois for eleito pelo PSD, começa a cumprir melhor as promessas. Vamos então subir para os temas da semana, da 33ª edição da Tribuna Soberana e, de facto, o assunto do momento em Águeda prende-se com as próximas eleições autárquicas e com a indicação dada pela distrital do PSD à Conselhia de que Jorge Almeida é o escolhido para encabeçar a lista social-democrata. Dr. Gil Nadais, fica surpreendido com esta notícia? Não fico surpreendido, porque já havia indicações de que o atual candidato, o atual Presidente da Câmara fez movimentações no passado relativamente a dois partidos e aquilo que me chegou, portanto, é que terá feito uma abordagem direta a elementos do Partido Socialista e terá enviado algum emissário, portanto, para falar com o PSD. E nessas alturas as bases foram ouvidas, portanto, e as portas foram
vamos dizer assim, fechadas. Só que agora estamos muito mais perto do ato eleitoral e começaram os generais a entrar na guerra, se assim se pode dizer. E então, há aqui, não vale a pena ter veleidades, aquilo que temos é que há uma guerra entre o PS e o PSD para ver quem é que tem mais câmaras ou quem é que sobe na contagem de câmaras ou quem desce. E, portanto, as ordens são conseguir o maior número de câmaras possíveis, independentemente de se ouvirem ou não as estruturas locais. Portanto, aquilo que aconteceu, tanto quanto me é dado a ouvir, é que houve uma deliberação, se assim se pode dizer, ou um chamar assim da estrutura distrital do PSD, que fez um convite ao atual presidente para ser candidato às próximas eleições por esse partido. Obviamente que na matemática do atual presidente é muito mais fácil ser recandidato por uma força política existente do que ser de novo pelo movimento independente, porque tínhamos por base as premissas com que se apresentou ao eleitorado há 4 anos atrás. Vinha a dar continuidade a um trabalho que tinha sido desenvolvido e, portanto, era dentro desse pressuposto que se apresentava. Obviamente, e como tenho já dito, não houve, e isto é a minha opinião pessoal, essa continuidade no trabalho. Houve um interregno e iam assumir de que iriam fazer diferente. E fizeram, têm legitimidade para isso, não são obrigados. Podiam não ter, era afirmado aquilo que afirmaram. Portanto, agora, em termos de... Eu vejo aqui, com alguma... Estou a ver deixa-me aqui tentar escolher o termo exato. Estou a ver não é mínimo de preocupação, não é? Mas é com expectativa, não é? Apreensão? O que é que vai fazer a estrutura local do PSD? E muitos dos elementos ligados ao PSD local que andaram a dizer cobras e lagartas do atual Presidente de Câmara. Vamos ver se vão fazer aquelas viragens estratégicas de 180 graus e depois aparecem todos com a bandeira em punho, ou se vão mesmo cortar com esta... com a candidatura, portanto, que se apresenta. Portanto, para o atual Presidente de Câmara, é só fechar a quadratura do círculo, se assim se pode dizer, porque já foi candidato pelo CDS, já foi candidato pelo PS, agora é candidato pelo PSD e, portanto, não lhe falta, portanto, mais... Quer dizer, ainda faltam partidos, mas são de menor expressão. Agora o CDS também diminuiu, agora está o Chega a chegar também, poderá ser uma outra possibilidade, mas também vou acompanhar com expectativa o que é que os militantes, não poderá-se dizer isso, não posso dizer assim, mas aqueles que eram o suporte, ou que são o suporte ainda do movimento Juntos, que tanto eram contra os partidos e as instituições partidárias e agora vão fazer face à candidatura do atual Presidente da Câmara por um partido e ter deixado os movimentos independentes. Dr. Paulo Matos, que comentário lhe merece este inusitado cenário? Bem, eu realmente estava a ouvir o Gil a comentar estas movimentações, porque eu ainda estou em crer, e é sincero o que eu vou dizer, eu o que sei é o que saiu na soberania do povo, este jornal que nós acompanhamos há muitos anos. Não faço ideia, como obviamente que as fontes
são segredo, e não faço ideia que fontes é que a soberania do povo consultou para dar à estampa este tipo de notícia, na qual, ou em cuja concretização eu ainda não acredito. Mas eu, como alguém dizia a propósito, ou vai dizendo, eu sou o último romântico da política. Portanto, a política é realmente um domínio onde as coisas se passam de forma, enfim, imprevisível, é mais ou menos como o vírus da pandemia, e, portanto, eu já vi de tudo na política. E estava a ouvir o Gil, e o Gil também protagonizou no passado uma transposição, embora tenha feito, obviamente, uma travessia no deserto. O percurso do Gil, toda a gente sabe, o Gil era do PSD, passou para o Partido Socialista, que foi o partido que, no fundo, lhe deu a possibilidade de ser Presidente de Câmara, e que foi, efetivamente, durante 12 anos. Primeiro perdeu, mas depois ganhou. E depois saiu em ruptura com o Partido Socialista e digamos que estava no mercado eleitoral. Não saí em ruptura. Eu saí porque achei que não fazia sentido a minha continuidade. Mas não é ruptura. Portanto, não fazia sentido a continuidade. Portanto, nessa perspectiva, eu estava a ouvir o Gil, e também no passado as pessoas criticaram esse percurso do Gil, e, portanto, as coisas são como são, mas não são iguais. Se houver hoje, que eu não acredito ainda, enfim, um acordo deste género entre o movimento independente Juntos e o PSD, temos o protagonista, o Jorge Almeida, que de facto fez esse percurso do CDS, do PS, depois sai, ele sim, se calhar em ruptura, para um movimento dito independente, que era contra os partidos. É suposto os movimentos independentes não gostarem dos partidos, porque senão não se assumiam como independentes, mas agora admitirem, enfim, candidatarem-se por um partido político. E, ora bem, isto faz-me lembrar também, para além dos percursos das pessoas, e nós estamos a falar de percursos políticos, não tem nada a ver com, enfim, as ideias próprias de cada pessoa, nem do seu percurso pessoal. Estamos a falar do percurso político. E o Jorge Almeida, enfim, tem-se apresentado nestes anos todos, já lá vão quase 20 e tal anos de política, como alguém que não se importa, enfim, de ir por um partido ou outro, ou por partido nenhum, desde que efetivamente esteja ou consiga os seus objetivos de estar no poder. Ora bem, o estar no poder tem sempre duas leituras. Ou se está no poder por interesse pessoal, por interesse próprio, por não se ter atividade. Não é o caso de Jorge Almeida, porque é enfermeiro, tem atividade profissional, ao contrário de muitos que não têm, de facto, outra atividade e encontraram na política, digamos, um ninho profissional e tudo fazem para se manterem. Parece-me que não é o caso de Jorge Almeida, que tem percurso profissional, e há outros que seguem ideais, os tais românticos, os tais que não passam por cima de determinados princípios para atingir esse objetivo de exercer o poder. O poder é sempre exercido em termos locais em nome dos concelhos, em nome das freguesias. Acredito pouco na ideologia a nível local. Portanto, o critério nunca pode ser ideológico, porque se formos por aí, ainda por cima, nestes tempos em que as ideologias estão em crise e em transformação, face à nova sociedade que nós vivemos, portanto, eu acredito pouco na ideologia em termos locais, mas acredito, obviamente, em princípios éticos e de lealdade que neste tipo de transposições,
que eu nunca seria capaz de fazer, devo dizer, aliás, os meus amigos conhecem, eu nunca seria capaz de fazer esta transumância de um partido para outro, em nome, mesmo que em nome do Conselho, porque é sempre essa a justificação que os protagonistas políticos apresentam. É por Águeda. Já me fazem lembrar o Dr. Horácio Marçal, que também protagonizou, não sei se lembram, uma candidatura contra o PSD local, antes dele ser membro do PSD e militante, que foi uma coligação com o CDS para destruir o PSD em termos locais. Não sei se... com a colaboração de militantes do PSD. Essa coligação tinha do outro lado o Manuel Castro Azevedo e até à véspera das eleições uma sondagem dava a vitória a essa coligação e, na verdade, depois o Manuel Castro Azevedo ganhou com maioria absoluta no domingo, logo no dia seguinte. Essa sondagem que saiu no Expresso foi desmentida. Portanto, este tipo de questões... Só uma retificação, não foi o Dr. Horácio Marçal que protagonizou essa candidatura contra o PSD? Sim, isso foi no passado. Foi uma coligação entre o Partido Socialista e o CDS-PP, encabeçada por José Branha e da qual fazia parte precisamente Jorge Almeida. É verdade, isso é verdade, mas isso já tem antecedentes na alguma tentativa eu chamei-lhe na altura uma espécie de OPA, oferta pública de aquisição do PSD por parte do Dr. Marçal à época e de um conjunto de militantes do PSD que não estavam de acordo com a linha institucional. Mas, portanto, este tipo de transumâncias é uma coisa que é corriqueira a nível local e depois ou se gosta ou não se gosta. E depois há sempre duas leituras. Há a leitura dos que acham que para ganhar eleições isso é que importa e, portanto, não há qualquer critério a seguir a não ser o critério eleitoral de ganhar eleições. Quem é que consegue ganhar eleições? E depois há o critério dos outros, dos românticos, que não vale tudo, portanto, a expressão é sempre esta, não vale tudo para ganhar eleições. Ora bem, se me perguntarem a mim de que lado é que eu estou, primeiro, eu não acredito que isto se concretize. Mas, a concretizar-se, obviamente que não estou de acordo com esta solução. E não é por ser uma solução imposta pela Comissão Política Distrital, não sei se é assim, se não é. Não é esse o meu ponto. O meu ponto é que os órgãos dos partidos existem e os estatutos são para cumprir. Quem tem poder de decisão nesta matéria, embora não um poder de decisão definitivo, é a Comissão Política do PSD. Eu estou fora da atividade política ativa. A mim ninguém me perguntou, nem tenho que perguntar nada sobre isto. Eu sou um militante de base, como qualquer um, e nos órgãos próprios pronunciar-me-ei sobre as soluções que, entretanto, forem apresentadas, se ainda a minha voz for ouvida para alguma coisa, não é? E, portanto, a Comissão Política é que tem que decidir sobre esta matéria. E, portanto, nós temos que aguardar, efetivamente, para saber se este projeto vai avante, e depois fazemos os comentários. Desculpa interromper. Então quer dizer que a Comissão Política do PSD da Águeda ainda vai ter de se pronunciar? Eu acho que sim, quer dizer, como não tenho informação privilegiada, Gil, não tenho informação. Eu não conheço os estatutos do PSD, não sei, mas no PS a decisão, a proposta tem de ir da Comissão Política Conselhia, não é? Sim. Não sei. Os estatutos do PSD assim dizem, a Comissão Política decide e leva-se a entender a plenário e depois faz uma proposta de formação de listas à Comissão Política Distrital que aprova e depois a Comissão Política Nacional. Penso que o caminho é esse. Mas, portanto, para mim não existe, como no passado não existiu e até fui frontalmente contra, quando em Águeda nos quiseram impor
voltando ao tempo do Dr. Marçal, nos quiseram impor o Dr. Marçal para candidato à Câmara, e à época eu lembro-me que até fui eu próprio que redigi uma impugnação junto do Conselho de Jurisdição Nacional, impugnando essa decisão, porque o candidato da Comissão Política Conselheira era o Dr. Dinis Padeiro, como de facto veio a ser, e o Dr. Horácio Marçal foi presidente da Assembleia Municipal, numa solução de compromisso que à época se arranjou. Portanto, as pessoas têm que ser coerentes, não é? A política é uma área em que, como na vida, tem que haver coerência de princípios. E ainda estou a ver o Paulo Matos, a presidente da Assembleia Municipal, candidato a presidente da Assembleia Municipal. Não, Gil, primeiro, nunca ninguém me falou nisso. Segundo, sou eu que irei decidir sobre essa matéria. Terceiro, não está na minha vontade sequer alinhar numa coisa dessas. E, portanto, toda a gente que me conhece sabe que eu tenho uma linha de rumo na vida e na política ela segue o mesmo diapasão. Quer dizer, critério e coerência e, sobretudo, lealdade e fidelidade às pessoas que sempre me têm acompanhado neste percurso. E, portanto, eu vejo... esta é uma leitura, não é? Mas eu não quero também monopolizar aqui, nós podemos encher o programa com isto, porque há pano para mangas para falar sobre isto. E havemos de voltar a falar deste assunto em próximas edições. Mas há uma outra leitura que eu, em termos breves, diria. Também, que é a leitura futebolística, não é? Quem é que Ronaldo essa questão já se colocou muitas vezes e em termos locais coloca-se. Que Ronaldo vamos contratar para a nossa equipa para ganhar as eleições? Neste caso é isso. Do lado do PSD será isso. Do lado do Movimento Juntos será que enquadramento vamos arranjar para poder ter uma candidatura que nos permita financiamento partidário que, enquanto movimento independente, teremos dificuldade em arranjar. Portanto, há sempre duas leituras nestas coisas. E há também ainda uma terceira leitura, que é que não o PSD, que andou sempre a criticar este movimento Juntos, não por ter sido um movimento dissidente, ou não só por isso, mas por não ter gerido bem o Conselho, por ter feito um conjunto de coisas más, também fez coisas boas e ao longo do tempo elas foram escalpelizadas, mas porque não entrar num movimento Juntos e integrá-lo num projeto social-democrata que verdadeiramente transforme o Conselho e acabe com este movimento de independentes que, de facto, na ação prática não teve um sucesso esperado em termos de elevar o Conselho outra vez para altos patamares. Há leituras, as pessoas farão as leituras que quiserem, até há uma outra leitura. Há pessoas que nunca gostarão dessa eventual coligação, chamo-lhe sempre eventual, porque ela vai permitir que o PSD volte a ganhar eleições. E só porque o PSD volta a ganhar eleições já será já será um problema, não é? Para esses outros opositores ao PSD. Essa integração parece que já está amputada, não é? Tanto quanto consta por aí, não é? Que se ouve falar, a Elsa e o João Clemente não estarão disponíveis para concorrer sob as cores do PSD. Portanto, Gil, eu isso não conheço. E tem uma questão. Há aqui uma questão. Fala, não é? Os protagonistas ainda não apareceram, ou se alguns apareceram, foi a apresentar esclarecimentos que não esclarecem, não é? E, portanto, não está nada. Não vejo nada em definitivo, vejo notícias, vejo o nosso semanário a dizer que o presidente da Comissão Política Distrital já disse ao presidente da Conselhia que o candidato é o Jorge Almeida. Como eu nunca assisti a um processo, a não ser no passado, desta natureza, eu vejo com dificuldades que isso seja real. E até os protagonistas dizerem preto no branco que isso é assim, eu vou esperar.
mas não deixo de dar a minha opinião, que é uma opinião que é de análise, porque é nessa posição que eu estou, eu, aliás, e o Gil também. A menos que o Gil agora mude de ideias e resolva ser candidato para se opor a este casamento de conveniência eventual que está na Forja. Isso também é possível, Dr. General? Isso também é possível? Eu não estou impedido agora pela lei de me candidatar. Claro. Agora, já não estavas antes. Já disse aquilo que tinha a dizer no passado e, portanto, não houve motivo, não há razão nenhuma para ter alterado a minha posição. Mas há alguma alteração dessa posição que tem vindo a manifestar, de que pode vir a ser candidato? Não é a candidatura de A ou B pelo partido que me faria avançar. Não tenho posso estar contra algumas ações que foram protagonizadas pelo atual Presidente de Câmara. Acho que ele fez uma ruptura com alguns dos projetos emblemáticos que vinham do passado. A minha opinião é que a Águeda, em termos de visibilidade nacional, decresceu enormemente. Na área da transparência também, a autarquia, mas isso não é suficiente, portanto, para que eu diga vá agora atrás, de qualquer forma, para apresentar uma candidatura só porque A ou B foi para o partido A ou B. Era natural que o movimento Juntos, pelo PS, pelo PSD, como tentaram, ou de forma independente, que protagonizasse uma nova candidatura. Portanto, isso para mim sempre foi assim. A questão, Gil, é que neste momento o PSD não tinha candidato definido, que eu saiba. Candidato ganhador. Pode ter candidatos sempre, há sempre militantes disponíveis para assumir uma candidatura, mas não tinha, que eu saiba, um candidato ganhador. E o Movimento Juntos tem esse constrangimento, que eu não vejo outro, e de precisar de acolhimento num partido político. E tinha receio que tu, Gil Nadais, te candidatasses. É o Movimento Juntos ou é Jorge Almeida e Edson Santos? Porque aquilo que nós verificamos, pelo menos daquilo que se diz, é que dos 4 vereadores, 2 já não estarão neste movimento. E muitos dos que estão nesse movimento são oriundos do PSD, alguns até são militantes. E muitos e alguns daqueles que eu vi, alguns comentários nas redes sociais que me fizeram chegar, portanto, até mostravam que não tinham conhecimento disto e se mostravam até algo surpreendidos e diziam que não podia ser, não é? Portanto, isso só se for uma apropriação agora a posteriori da ação tida pelo atual Presidente da Câmara. Esse é outro ângulo de análise, que é saber se um acordo deste género não vai possibilitar que muitos apoiantes do Movimento Juntos debandem e comecem a votar noutras áreas. E muitos militantes do PSD que não gostem deste tipo de ajuntamento, não é? Ou de coligação ou de acordo eleitoral, não comecem também a esvaziar o partido. E, portanto, isto são soluções sempre de risco, mas em política também, e o Gil, aliás, há muitos anos que falamos sobre isso, quem não arrisca em política também não consegue objetivos. E temos que sempre elogiar as pessoas que são capazes de arriscar. Agora, nós temos que saber olhar para os portugueses. Quem é que está a arriscar? Sim, quem é que está a arriscar? Não, é um risco de soma nula, porque o PSD pode ganhar eleições. O PSD? O Movimento Juntos pode ganhar um arcabouço que sozinho não teria face ao combate que estava... Agora, onde é que fica aqui o PSD local?
todo o espectro. Onde é que fica aqui o PSD local e aquilo que o PSD, ao longo dos tempos, foi dizendo da governação do atual executivo? Não é? Mas, Gil, o PSD local pode ficar, Sim. local pode ficar como o Partido Socialista ficou quando tu foste candidato pelo Partido Socialista. Quer dizer, ganhou eleições, conseguiu um projeto novo, conseguiu levar pessoas que até, enfim, as famílias eram oriundas do PSD. Pronto, Isto se transmuta, sabes? Isto se transmuta. Certo. Então, Muito aquilo bem. que vamos assistir é uma aprovação pela parte da Comissão Política Conselhia do PSD, que pode contar com o teu voto para legitimar esta decisão. Não me queiras empurrar para um caminho que eu não revelei. Portanto, a seu tempo, eu só me pronuncio sobre factos concretos. E o que nós temos em cima da mesa são notícias de jornal. Certo. E é sobre isso que eu me estou a pronunciar. Quando a situação for, e se for concreta, eu primorarei a minha opinião. Mas para já é isto, é uma análise que se pode fazer sobre uma notícia que saiu na soberania, mais nada. Uma notícia que ninguém desmentiu ainda. Eu gosto muito de trabalhar sobre cenários, não é? E de prever situações futuras, ao contrário daquilo que acontece no país e que está a acontecer, que é o improviso. Eu gosto de, quando as coisas acontecem, razoavelmente já saber o que é que vai acontecer. Mas Jorge, continuemos. Continuemos, exatamente, só para dizer que a notícia não foi desmentida, a notícia que avançámos na semana passada não foi desmentida, que reiteramos a informação que temos de que Salvador Malheiro informou Luís Tendeiro na semana passada, no dia 21, de que Jorge Almeida seria o nome escolhido para o projeto autárquico do PSD, e isso motivou uma reunião da Comissão Política Conselhia realizada no passado sábado, de que damos conta na edição desta semana. São dados e não todos... se sabe o resultado. Não se sabe o resultado dessa reunião. Esse escrutínio jornalístico tem que ser feito agora. Está na edição impressa desta semana alguns dados que saíram dessa reunião realizada através de plataforma digital no passado sábado à tarde. Eu sou um militante do PSD e só sei destas coisas através dos jornais. É uma coisa espantosa. Estamos bem, estamos no bom caminho democrático. Dr. Gil Adais, relativamente ao boicote eleitoral em Belezema do Chão, quer dizer alguma coisa? O Dr. Paulo Matos já aqui aflorou esse assunto. Íamos entrar aqui no tema das presidenciais. Marcelo venceu sem surpresa, Ventura subiu consideravelmente, mas a nível local o que mais se pode destacar é de facto esse boicote em Belezema do Chão devido à falta de médico há mais de um ano. Pois o Paulo Matos já abordou este assunto e falou que, acho que foi já há bastante tempo atrás, que o Presidente da Câmara disse que resolveria o assunto numa semana. O que se passa e relativamente a este assunto é que eu também gostava de ter, que houvesse clarificação por parte da autarquia sobre qual é o modelo que pretende para o Conselho na área da saúde. Porque diz que vai atuar em Belezema, mas efetivamente não faz nada. E aqui assim também não sei qual é o papel do Sr. Presidente da Junta, portanto que parece que também está um pouco aliado desta situação, não sei qual é a sua posição, portanto, de verdade sobre este assunto. Mas as intervenções que vejo por parte da Câmara são no sentido de ir para aquilo que defende o responsável pelo agrupamento de centros de saúde do Baixo Voga, que é de concentrar, portanto, os cuidados médicos. Eu já referi várias vezes que acho que é um modelo desadequado, porque não leva pelo menos alguns cuidados de proximidade. Eu acho que trazer pessoas de Agadão, não sei qual é o centro de saúde de referência, mas ou para a Aguada, ou para a Águeda, ou para a Mourisca, não faz muito sentido. E acho que era muito mais fácil e muito mais
económico e muito mais, muito melhor para as pessoas, por exemplo, que o médico se deslocasse e uma consulta normal, as consultas normais de rotina fossem feitas muito mais próximas das pessoas. Este é o modelo que eu defendo, não de grandes concentrações. Concentrar por concentrar, então queremos um grande polo que tenha todas as valências ou o maior número de valências possíveis e aí não estamos tão longe como isso, façamos esse serviço. Agora, tirar os cuidados de perto das pessoas, pelo menos as consultas normais, acho que está errado. Sobre as eleições, decorreram bem, com a exceção de Belazaiма, que as pessoas aproveitaram para se manifestar, e acho que só houve seis pessoas que votaram, portanto, e aí assim toda uma população manifestou a sua discordância, mas em termos de país decorreram, pelo menos não tenho notícias que tenha havido outros boicotes pelo país fora. Correram melhor do que aquilo que esperava, mas no entanto acho que é preciso dizê-lo que temos de avançar ou devemos avançar para outros meios de voto que não o voto presencial, que ainda estamos confinados, que temos de seguir. O voto antecipado correu mal, também em Águeda. Eu próprio tinha-me inscrito para ir votar antecipadamente e vim-me embora, porque estar 1h30 ou 2 horas à espera para votar, embora estivesse uma manhã um dia de sol, não fazia muito sentido. Sobre os resultados das eleições, foram resultados esperados, com menos abstenção do que eu esperava, do que eu tinha medo que ocorresse, e teve um vencedor esperado, a quem dou os meus parabéns e que espero que tenha um segundo mandato melhor do que o primeiro, porque Portugal precisa muito de exigência. E nós só conseguimos fazer um país em condições se formos exigentes com os outros e connosco mesmo. E a exigência tem de vir de cima, tem de vir a nível do Presidente da República, do Governo e daí para baixo. Porque aquilo que se passou no Natal e no Ano Novo, com o controle da pandemia, em que nós víamos os outros países europeus, eu tenho aqui um referencial sempre que é a Alemanha a confinar muito antes do Natal e nós a abrir as portas todas. Agora temos o triste recorde de sermos os campeões do mau resultado daqueles que têm mais vítimas de Covid. É um título que não gostamos, que eu não gosto, mas que tem responsabilidades da população, mas tem muito mais responsabilidades dos líderes políticos. E líderes políticos a todos os níveis, porque deram mensagens contraditórias e não assumiram verdadeiramente, não transmitiram os riscos que se estavam a correr. E as mensagens em política têm de ser muito claras e muito objetivas. Doutor Paulo Matos, um minuto para abordar esta questão das presidenciais. Sim, as presidenciais, relativamente ao boicote, já falei, mas sobre o resultado das presidenciais, temos, obviamente, dois grandes vencedores, que é o Marcelo e o António Costa, porque o António Costa, enfim, consegue este brilharete de conseguir ganhar... Chega também... Já lá vamos. Conseguir ganhar sem concorrer, que é uma coisa... O António Costa consegue fazer as quadraturas do círculo todas, consegue ser primeiro-ministro sem ganhar eleições, consegue passar à frente de um opositor interno do Partido Socialista, apeando de forma, enfim, pouco lícita do ponto de vista ético, pelo menos, e consegue, pela falta de comparência, ganhar as eleições, ou ajudar o Marcelo a ganhar eleições, porque o Marcelo Rebelo de Sousa ganha eleições muito com votos vindos do PS e de muitos outros partidos, para além do PSD. Há muita gente do PSD que foi votar no Chega, por protesto, por descontentamento, etc. Mas
chega esse que, tendo um excelente resultado, tem-no também à custa, não só do PSD e do CDS, mas também à custa dos partidos de esquerda que ficaram nestas eleições presidenciais mal na fotografia. Refiro-me a votantes do PCP e do Bloco de Esquerda, que também, por protesto e por, enfim, pactuarem com esta onda populista, votaram no Chega. O assunto Chega será para outro programa e podemos falar com mais tempo, mas a verdade é esta: nós temos uma pressão vinda desse partido, que tem características de extrema-direita, mas eu tenho dificuldades em apelidá-lo de fascista. Enfim, os títulos também valem o que valem. O que temos é um partido que cavalga o populismo que varre toda a Europa, e quem verdadeiramente é responsável por esta situação são os partidos tradicionais e os políticos que, como o Gil refere, não têm dado grandes exemplos nas governações, e não é só em Portugal, é também a nível europeu. E, portanto, os partidos populistas confluem em si todo esse descontentamento, e a linguagem simples e brejeira que praticam acolhe muitos apoiantes. E, portanto, nós temos aqui necessidade de, face a estes resultados das eleições presidenciais, movimentar a direita para outros projetos, e já estão a aparecer, para além do... Também estão partidos a desaparecer, que é o caso do Aliança, mas há movimentações à direita, nomeadamente a constituição de think tanks e liberais. Hoje fala-se muito no liberalismo, enfim, ou de projetos antissocialistas, não é? Desde que eles sejam consistentes, eu não me admiro nada que a direita se possa reconfigurar, e tem um caminho único para o fazer. Não é aliar-se ao populismo, que eu não defendo isso, nem acho que qualquer pessoa de bom senso e democrata não defende isso, mas é encontrar respostas para os problemas que o populismo levanta, porque o populismo limita-se a levantar problemas e não apresenta soluções. E, portanto, nós temos um campo aberto à direita para apresentar soluções para essas questões que os partidos populistas levantam. E, portanto, acho que deve ser esse o caminho. Mas, portanto, as eleições, como o Gil referiu também, o resultado era esperado, e o Marcelo, obviamente, tem uma legitimidade reforçada para ser diferente, mas eu não acredito que vá ser. Já não temos tempo para abordar outro tema que tínhamos aqui para esta emissão, que tem a ver com os números crescentes da Covid-19 no Concelho de Águeda. A incidência acumulada é de quase 2.000 casos por 100.000 habitantes, e os números são desta semana. 1 minuto apenas para cada um dar uma nota final. Começamos pelo Dr. Gil Nadais. Mas eu ia aproveitar mesmo esses números e para dizer que devemos ter ainda mais cuidados do que aqueles que tivemos. E isto não é promover a solitude, mas é que devemos confinar com o máximo de intensidade que pudermos, porque todos os contactos neste momento, face à pandemia, são complicados. E os hospitais estão cheios, os hospitais de campanha já pululam, e tudo aquilo que nós pudermos fazer e reduzir os contactos e evitar sermos afetados pelo Covid, penso que devemos fazer com mais intensidade ainda agora, nestes tempos. E por isso aquilo que eu deixo, a minha última mensagem, é para que confinemos ainda mais e, sempre que possível, restringamos e tenhamos todos os cuidados para fazer diminuir esta pandemia. Dr. Paulo Matos. Muito bem. Mesmo confinados, a vida associativa não para no Concelho de Águeda, e aproveitava para dar os parabéns à nova direção, aos novos órgãos sociais do Casas em Segadães. O Jorge Melo foi eleito presidente, e, naturalmente, que num tempo em que há sempre dificuldade em arranjar pessoas para os órgãos diretivos do movimento associativo, é sempre de louvar quem se disponibiliza para este tipo de combate.
e dar também os parabéns pelo 26º aniversário do Conservatório de Música de Águeda, bem presidido, cuja direção é bem presidida pelo Sr. Augusto Gonçalves, que aproveito para cumprimentar. O Conservatório de Música de Águeda é uma referência no concelho, fez obras e estão à espera que as obras estejam concluídas. Não deixar de referir que estiveram bem instalados na incubadora cultural do Gil. O Gil, não sei. Não, por acaso, lá bem instalados. Gostaria de referir que notei a forma como fala, e já tive a oportunidade de ler a entrevista, a forma como fala das instalações da incubadora cultural. É uma forma elogiosa com que fala, que com pequenos remendos em termos acústicos estariam até em melhores instalações do que na Casa do Adro. Mas com obras, penso que a Casa do Adro vai ficar muito bem e merece aqui um cumprimento este Conservatório de Música, que é muito importante para o ensino da música no concelho de Águeda. Dr. Gil Nadais, Dr. Paulo Matos, chegamos ao final desta 33ª edição da Tribuna Soberana. Obrigado pela vossa disponibilidade em comentarem estes assuntos que trouxemos hoje ao programa A Partir de Casa, confinados. Voltamos na próxima semana. Obrigado e boa noite. Boa noite. Boa noite. E relativamente à edição desta semana é tudo. Voltamos de hoje a 8 dias. Boa noite e cuidem-se.